Olá para você que nos acompanha aqui na TV Câmara Pelotas. Estamos de volta com o programa de entrevistas com os candidatos ao Poder Executivo de Pelotas. Hoje, o nosso quinto convidado, o candidato da coligação PRTB Patriota, Coronel Napoleão. Obrigada, candidato, por ter aceito esse convite da TV Câmara Pelotas. A TV Câmara agradece. A partir de agora, o senhor vai ter 3 minutos para poder falar por que decidiu concorrer à Prefeitura Municipal e quais são suas ideias, de onde o senhor veio, por que essa iniciativa de estar concorrendo ao Poder Executivo. O senhor tem 3 minutos, candidato. Bom, Cris, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui na TV Câmara, para mim é uma honra, né? Eu acho que é um papel importante que a TV Câmara cumpre para a comunidade, porque ela, de certa forma, ele torna mais igualitária a disputa, no meu caso, a cargo de prefeito. Eu sou residente de Pelotas desde 1992, minha família é pelotense, meus filhos são pelotenses, eu tenho residência fixa. Eu fiz as minhas faculdades aqui em Pelotas, eu sou coronel do Exército, como você já falou. Eu cumpri do total da minha carreira cerca de 15 anos em Pelotas e ao longo de 35 anos de serviços prestados, eu também morei em outros locais, fiz 17 mudanças ao longo da minha carreira militar, mas sempre desde o início eu soube que seria Pelotas a minha cidade de destino. Eu realmente amo Pelotas, eu adoro o céu azul de Pelotas, é a cidade que eu gosto de estar, que eu gosto de viver. Essa questão de ser candidato a prefeito ela é muito importante, porque acho que cada um tem as suas razões e seus motivos, né? Os meus motivos passam pelo fato de eu ter um contato muito íntimo com a cidade, em função da própria carreira militar. Eu sempre convivi muito com as administrações municipais, e a carreira militar ela te propicia uma condição que eu acho que é diferenciada, que é o fato de conhecer o Brasil. O militar ele tem a necessidade de vivência nacional, então eu tive a oportunidade de conhecer várias cidades do nosso país, de todas as regiões do nosso país, e você, ao longo desse processo de maturidade, você vai amadurecendo as suas convicções, você consegue estabelecer parâmetros para a tua cidade do coração. Você falou, eu sou natural do Rio de Janeiro, que já é um baita parâmetro. Eu saí do Rio com 18 anos, depois nunca mais voltei. Eu estou no Rio Grande do Sul desde 92, eu estou há mais tempo no Rio Grande do Sul do que no Rio de Janeiro. Então não é errado afirmar que eu sou mais gaúcho do que carioca. Mas na verdade o que nós somos mesmos sou brasileiro, eu amo o meu país, o meu estado, a minha cidade. Eu acho que ao longo, como eu estava te falando, ao longo desse processo de vivência nacional, eu pude perceber que algumas cidades do nosso país, elas apresentavam soluções para determinados padrões de problemas que são comuns a toda a cidade, mais eficazes. Você começa, quando você vai amadurecendo, você vai crescendo profissionalmente, você vai incorporando o que nós chamamos de conhecimento tácito, que é a tua vivência aliada com a tua formação profissional, você começa a perceber que, olha, aquele problema ali, 30 segundos, candidato. Aquele problema ali, por exemplo, do saneamento básico, eu tenho uma boa ideia. O problema da educação, olha, eu tenho uma boa ideia. Para a saúde, eu tenho uma solução boa. Então, acho que é isso aí. Eu acho que é um grupo novo que está chegando. Nós pertencemos ao movimento que levou o Bolsonaro de namoro ao poder e achamos que agora é o nosso momento. Candidato, agora então é o momento de a gente falar um pouco sobre o plano de governo, as ideias, o que o senhor está priorizando no seu plano de governo, caso em 2021 seja eleito o novo prefeito de Pelotas. 3 minutos. Olha, Cris, no nosso plano de governo, se fôssemos escolher uma matriz, ela se dividiria em alguns aspectos importantes. Primeiro, a área da saúde, que é um problema sério na nossa cidade. A cidade enfrenta um problema de Covid, que também não é errado afirmar que, de certa forma, surpreendeu a Secretaria de Saúde. As soluções que foram dadas foram oportunas no sentido de tentar resolver o problema, mas me parece que as soluções podem ser melhores. A questão do desemprego na nossa cidade, ela se mistura recentemente com o problema do Covid, mas a cidade precisa voltar a apresentar um projeto estratégico de crescimento, porque a Pelotas ela não é só importante para o município, Pelotas é um polo na grande metade sul. Na área da educação, por exemplo, nós temos boas ideias, nós queremos implantar a Escola Municipal Cívico-Militar. Eu acho que na área da mobilidade urbana, nós queremos resolver o problema da mobilidade urbana, por exemplo, da Fernando Osório, que nós achamos que merece e que deve ser alvo da construção de um viaduto. Nós temos uma série de ideias, obviamente que para se abordar um plano de gestão nesses 3 minutinhos fica mais complexo. Se o senhor quiser mais estender, temos 2 minutos ainda, Tá candidato. Olha, Cris, eu quero dizer o seguinte,
Faz tempo que Pelotas precisa pensar estrategicamente. O que a nossa campanha, eu aqui hoje me faço acompanhar pela nossa equipe, o que nós entendemos é o seguinte: Pelotas merece um projeto estratégico. Está certo que você precisa pensar o varejo. O que é que eu chamo de varejo? Varejo são as soluções cotidianas, problemas que não param. Problema na saúde, na educação, na segurança pública, isso é normal. Mas Pelotas precisa ter um projeto de futuro. Então nós queremos chegar na prefeitura para estabelecer como marco temporal de futuro 25 anos, para a gente entender e pensar que cidade nós vamos entregar para as futuras gerações. Candidato, obrigada. Eu vou começar então com a rodada das perguntas dos temas específicos. Nessa primeira pergunta será feita por mim, mediadora aqui da entrevista. Eu vou pedir para o candidato sortear então um tema. O tema é saúde, onde o candidato estava falando anteriormente. Candidato, o senhor mesmo falou que estamos em plena pandemia. A cidade tentou, como pôde, ajustar as questões, mas antes da pandemia nós tínhamos um projeto de 2 UPAs para a cidade, tivemos apenas uma, que solucionou bastante o problema de Pelotas, com certeza, porém a outra não conseguiu ser liberada. O que o senhor pode fazer para tirar um pouco, desafogar a questão do pronto-socorro, que a UPA desafogou, mas não conseguiu resolver os problemas? O que pode ser feito para minimizar um pouco essa problemática que ainda existe em torno do pronto-socorro municipal de Pelotas? Candidato, o senhor tem 4 minutos a partir de agora. Cris, a saúde é uma prioridade do nosso governo, tá certo? Nós vamos chegar na prefeitura, nós vamos implementar um conceito de resolutividade. Para nós, a saúde começa na atenção primária. Então, se você deixar para pensar a saúde só no pronto-socorro, não vai dar certo. Porque muitas pessoas que se dirigem ao pronto-socorro, elas podem ser atendidas nos postos de saúde. Esse é um primeiro aspecto que é basilar da Secretaria de Saúde, vai ser esse. Nós vamos implementar a resolutividade nos postos de saúde. Nós entendemos, é onde nós temos ido, nós temos recebido muitas reclamações com relação ao atendimento no posto de saúde, e aqui não é crítica a ninguém. O que as pessoas dizem assim: olha, coronel, está faltando atendimento. Então, nós achamos que nós precisamos reforçar os postos de saúde. Você sabe, na nossa plataforma de governo, nós preconizamos a diminuição do CC justamente para carrear esses valores que a prefeitura gasta com o CC para a área da saúde e da educação. Então, começa por aí. A atenção primária é prioridade e lá nós vamos implementar o conceito de resolutividade. Outra questão que nós queremos implementar muito na nossa gestão é dedicar mais dinheiro para os tratamentos eletivos e específicos. Por exemplo, nós temos um déficit muito grande, um passivo, 2001 vai virar com a prefeitura tendo um passivo de tratamento de cirurgias eletivas, por exemplo, muito grande. Então, em 2021 não tem jeito. Nós vamos entrar na prefeitura, nós vamos tomar uma decisão resoluta no seguinte sentido: nós vamos manter aberta hoje a estrutura que a prefeitura atual criou para tratar o Covid, mas a Secretaria de Saúde ela vai voltar a funcionar, tá certo? Por que isso? Porque lá no atendimento primário, na atenção primária, as pessoas vão buscar os postos de saúde. Se lá for identificado um caso de Covid, essa pessoa já vai entrar no sistema que eu chamo de sistema Covid. No mais, essas pessoas na atenção primária elas vão voltar ao sistema de saúde. Nós precisamos colocar em ordem esses atendimentos, esses passivos de atendimento médico que nós temos na nossa cidade. Essa questão do PS ela é uma questão muito sensível, tá certo? Napoleão, Coronel Napoleão, eu não vou terceirizar a saúde na nossa cidade. O orçamento da cidade está girando em torno de 280 milhões. O que pesa sobre esse orçamento é o fato de que vai virar o ano com passivos, como eu tenho insistido aqui, de atendimento. Significa dizer o seguinte, que as pessoas que não foram atendidas, elas vão para 2021 para ser atendidas e vão se somar às outras pessoas que naturalmente buscam um sistema de saúde para tratamento. Então, 2021 para a saúde vai ser um ano complicado, mas eu acho que dá para fazer mais. Eu acho que você vai ter que administrar melhor. Não sou eu, o prefeito que assumir, ele vai ter que administrar melhor esse orçamento, ele vai ter que fazer mais com menos. Agora, eu acho que com 280 milhões dá para você fazer bastante coisa. E o PS vai ser alvo realmente de investimento. Nós precisamos, principalmente, ampliar a oferta de leite na nossa cidade, porque o PS, na verdade, comumente falando, é um hospital de passagem. A pessoa busca o PS, ela sofre a triagem ali,
A triagem é fundamental por causa disso. Ela vai ficar ali 6 horas, 4, 6 horas, e dali ela já tem que ser encaminhada. Se ela não tem problema, ela volta para casa para procurar complementar o seu atendimento no PS. Se é um problema de baixa hospitalar, então ela já vai ser direcionada para esses leitos que nós queremos oferecer. Obrigada, Coronel. Nós vamos para um pequeno intervalo. Retornamos também com as rodadas de temas específicos. Fique conosco que a TV Câmara está de olho nas eleições 2020. Eu quero ser campeão em Tóquio 2020, quando o surf disputar as Olimpíadas pela primeira vez na história. Já estou trabalhando para isso, mergulhei nos treinamentos. A dopagem cria vantagens desleais, prejudica a saúde do atleta e do próprio esporte. E é por isso que o controle de dopagem é tão importante. Dropar sempre, dopar nunca. Jogo Limpo. Aconteceu muito de eu chegar no campeonato e só perder, em semifinal. Chegava nas competições, eu só perdia. Aí a minha mãe falou, filho, é fase, vai passar. Meio que sua hora vai chegar, sabe? Aí eu ficava chateado, né? Que eu treinava, eu sempre treinei muito pra chegar nas coisas e ganhar. Eu fui pra taça, ganhei a semifinal, eu falei, pô, cara, eu vou ganhar agora. Eu comecei a final perdendo, faltando 20 segundos, eu dei um Yuko nele. Então quando eu ganhei a taça, que automaticamente dá a vaga pra seletiva olímpica, aí, cara, eu fiquei muito feliz porque, sabe, vai passando um vídeo na tua cabeça. A música do Racionais, sabe, que ele diz que a gente tem que acreditar nos nossos sonhos, que é possível, que o céu é o limite e você, truta, é imbatível, sabe? Por meio de diversos programas, o Ministério do Esporte incentiva milhares de brasileiros a terem uma vida mais saudável, dando novas oportunidades de inclusão social para meninos e meninas, jovens e adultos que encontram no esporte os valores que passam a fazer parte de suas vidas e permite aos atletas e para-atletas que estão crescendo nas categorias de base e nas de alto rendimento superarem seus limites. Ser homem, cá entre nós, é fácil. Vivemos em um mundo rodeado de privilégios. Para as dificuldades com os filhos, temos as mães. Para os mesmos trabalhos, melhores salários. Mas e para lutar contra todas essas injustiças, será que temos a coragem? Será que eu e você temos a grandeza de lutar por direitos que não são os nossos? De reconhecer que em vez de sermos os melhores, chegou a hora de sermos iguais? Será que nós estamos prontos para isso? Ou será que depois de tantos anos, sendo parte do problema, nenhum de nós consegue mais ser parte da solução? Acesse elesporelas.org e assuma você também o compromisso por um mundo mais justo para todos e todas nós. Estamos de volta com o programa de entrevistas com os candidatos à Prefeitura de Pelotas. Nesse momento recebendo o candidato do PRTB Patriota, Coronel Napoleão. Agora com a rodada dos temas específicos. Neste momento vamos fazer a pergunta encaminhada pelo jornalista do Diário da Manhã, Hélio Freitag Júnior. Eu vou pedir para o candidato então fazer o sorteio do tema. Candidato, por favor. O tema é cultura, esporte e lazer. A pergunta é: as áreas públicas de lazer e aquelas para a prática de esportes ficam superlotadas quando a população as procura. É possível criar novos espaços como um parque municipal? Candidato, o senhor tem 4 minutos a partir de agora para responder a pergunta do nosso jornalista Hélio Freitag Júnior. Obrigado, Cris. O Hélio é uma boa pessoa, conhecido, jornalista. Cris, eu acho que a preocupação do Hélio é a preocupação de todo mundo.
Nós vamos chegar na prefeitura e nós vamos criar um conceito muito moderno que existe no Brasil, principalmente nas grandes cidades, que é o turismo 0800. Hoje, onde você vai nas grandes cidades, as pessoas têm acesso a turismo 0800. O que significa barato? Ou quase de graça, tá certo? Então nós entendemos que Pelotas tem significativa áreas verdes, que podem ser transformadas em áreas de lazer. Eu vou te citar aqui praticamente 3. Primeiro, eu acho que a Duque, no Fragata, ela precisa ser convertida, ela vai ser alvo, na nossa gestão, ela vai ser alvo de investimento para transformar aquela área num grande parque. Nós vamos usar como modelo o Aterro do Flamengo. Por que eu estou falando isso? Porque o Aterro do Flamengo, como a Duque, é uma área ampla. Nós queremos urbanizar aquela área e convertê-la em área de esporte e lazer. Nós queremos oferecer parques, áreas de teatro ao ar livre, uma série de projetos de arquitetura nós temos por Fragata. Nós entendemos que as nossas praças centrais aqui da cidade, Pereira Osório, Antônio Zatter, elas são também áreas importantes que devem ser aproveitadas. Eu acho que no final de semana é a nossa ideia converter essas áreas em áreas de lazer. O que eu estou dizendo? Nós vamos fechar essas ruas. Nós queremos parar a Dom Joaquim, principalmente a Dom Joaquim e a Bento, para nós permitirmos que as pessoas possam ir para lá para lazer. Então, as praças realmente elas são importantes. Eu acho também que o Laranjal ele precisa ser melhor aproveitado. Nós temos um projeto nosso de construir a extração de tratamento de esgoto que nós chamamos de Osório. Nós entendemos que se nós tratarmos o esgoto lá do porto, nós vamos melhorar a balneabilidade das praias. Nós vamos tratar a montante, a água vai descer mais limpa e vai alcançar Laranjal, Barro Duro e Z3 com melhor qualidade. Eu acho que a Pelotas oferece muitas chances de lazer para a nossa população. Principalmente as praias no verão, elas precisam estar em condições de ser usadas. Por isso que nós defendemos que a pavimentação, por exemplo, da estrada que liga o Barro Duro a Z3, porque você dando acesso, essa extensão litorânea, ela reúne condições da lagoa, ela reúne condições de receber as pessoas para lazer. As pessoas vão para lá, vão passar o dia ao ar livre, obviamente que vão ter medidas de preservação ambiental, de limpeza, a gente vai oferecer estrutura de turismo, mas eu concordo com ela, eu acho que realmente que a nossa cidade precisa melhorar a estrutura de lazer. Com relação a um grande parque municipal, na verdade nós precisaríamos encontrar esse parque municipal na cidade. E me parece que hoje, cidade como está tão grande, Pelotas como está moderna, me parece que criar um parque municipal eu não vejo aonde. Eu não saberia aonde te dizer. Tá certo? Eu conheço muitas áreas. Eu acho, por exemplo, as cacimbas no Laranjal, elas são uma boa área. Nós temos aquela parte ali de trás do Las Acácias, que a população ia e que foi fechada em função das medidas de proteção ambiental. Mas eu acho, respondendo ao Hélio objetivamente, a nossa gente, o seguinte, eu acho que lazer em Pelotas são as praças que nós já temos, nós vamos melhorar a qualidade das praças, principalmente nas regiões mais afastadas da cidade, nas áreas mais carentes, porque nós precisamos envelhecer, nós precisamos fazer as nossas escolas, nós precisamos fazer as nossas escolas no final de semana também serem área de lazer e principalmente priorizar o Laranjal. O grande produto de lazer na nossa cidade é o Laranjal, então é isso que nós pensamos. Continuamos então com a rodada de perguntas de temas específicos, mais um sorteio, por favor, candidato. Continuamos com turismo. Estávamos no esporte, lazer e cultura, vamos para o turismo. O senhor está falando nas áreas de lazer, nas praças. Eu vou entrar na parte da colônia de Pelotas, candidato, que também é uma área bonita, com locais que merecem ser explorados e que atualmente muitas vezes não são por conta de logística, de falta de estrutura, de estradas não sinalizadas, não pavimentadas. O que o senhor acha da colônia de Pelotas e se dá para ela ser explorada e potencializada para a exploração do turismo? O senhor tem 4 minutos a partir de agora. Cris, eu acho o seguinte, a vocação de Pelotas é o turismo. É o turismo. Pelotas é forte em quê? Pelotas é forte na cultura e no turismo. Então, qualquer gestor que se pretenda desenvolver a cidade, a nossa cidade, ele vai precisar pensar em turismo e cultura. O que eu defendo? O que nós vamos criar quando nós chegarmos na prefeitura? Nós vamos criar uma agenda anual de turismo para a nossa cidade. O que eu estou querendo dizer sobre a agenda de turismo? Nós vamos colocar no ano datas
mensais ou quinzenais de eventos na nossa cidade. Porque turismo hoje, Ana, Cris, o que há de mais moderno hoje no mundo é a pessoa usar o turismo, os gestores usarem o turismo para gerar renda para a cidade. Então nós vamos criar uma agenda de turismo na nossa cidade e nessa agenda nós vamos, por exemplo, criar eventos culturais. Nós vamos criar feiras do livro, grandes feiras de exposição, vamos fazer coisas para marcar Pelotas no calendário da metade sul. Então Pelotas, na nossa gestão, vai se transformar num polo regional de turismo. Respondendo a sua pergunta com relação à colônia, eu acho que sim, Cris. Eu acho que a Prefeitura de Pelotas ela precisa se associar aos grandes proprietários de terra da colônia. Pequenas famílias da colônia também. Se você for, por exemplo, na região ali vou te dar um exemplo aqui, Rota do Vinho, de Bento Gonçalves, que eu conheço bem. Se você for na Rota do Vinho, Bento Gonçalves, você vai ver que são os moradores, são os pequenos proprietários que desenvolveram os projetos lá. Por que nós não podemos fazer isso? Nós temos a nossa colônia bem rica, é bem interessante, e a cultura alemã, que é a mais marcante, ela pode ser alvo de desenvolvimento de projetos específicos de turismo. Então, sim, na minha gestão, a colônia, o turismo rural vai ser priorizado. Mas eu quero falar mais um pouco também sobre o turismo da nossa cidade. Eu tive na Z3, por exemplo. A Z3, na nossa gestão, ela vai ser transformada. Se você viajar para fora de Pelotas e procurar essas cidades litorâneas do Brasil, você vai ver que as grandes colônias de pescadores, como é a Z3, todas elas se desenvolveram em torno do turismo. Então, o que nós defendemos? Vamos pavimentar a estrada para a Z3, vamos chamar todos os setores envolvidos e estabelecer qual é o projeto adequado para aquela região. Mas vamos pavimentar, nós vamos levar progresso para a Z3, porque transformar a Z3 numa área de turismo é criar emprego, é ter restaurante aberto, é uma opção de lazer, como a gente falou anteriormente, para as pessoas que as pessoas podem ir. Outra questão importante do turismo, o Laranjal. Se nós melhorarmos a água do Laranjal, as pessoas do nosso entorno, olha, Turuçu, Capão do Leão, Canguçu, Piratini, Pinheiro Machado, Arroio Grande, Jaguarão, aqui até mesmo aqui a Vila da Quinta, essas pessoas vão vir para o Laranjal e se elas vierem para o Laranjal, elas vão consumir, elas vão fazer um lanche, elas vão tomar um refrigerante, elas vão tomar um sorvete. Então sim, Cris, eu acho que o futuro de Pelotas passa para ter um projeto real de turismo. Eu penso muito em incluir nessa agenda de turismo que eu te falei, de incluir o circuito equestre. Nós queremos criar um roteiro, uma agenda de esporte equestre na nossa cidade. Ao modelo do que a ABCC faz, do circuito da ABCC, nós queremos criar na nossa cidade, no grande município de Pelotas, eu estou falando, inclusive indo ao encontro daquilo que você falou sobre turismo rural, no turismo rural também queremos criar eventos de cavalo para movimentar o turismo da nossa cidade. Em síntese, eu acho que pensar administrar Pelotas tem que pensar em explorar a vocação cultural e turística da nossa cidade, porque é nisso que nós somos fortes. Candidato, vamos para as considerações finais, fazendo uma avaliação dessa entrevista e também os pontos que o senhor ainda deseja falar sobre a sua candidatura e projeções para se o senhor for prefeito em 2021. O senhor tem 3 minutos a partir de agora. Olha, Cris, eu agradeço a você e o pessoal da TV Câmara, penhoradamente. Nos meus melhores sonhos, eu jamais poderia imaginar que uma pessoa absolutamente comum do povo como eu poderia chegar ao ponto de concorrer a ser prefeito da cidade que eu amo. Então eu estou muito feliz. Nós somos do movimento que elegeu o General Mourão e o Bolsonaro, nós somos alinhados, o General Mourão é gente nossa, nós somos do partido dele. E nós entendemos que com a chegada do Bolsonaro e o General Mourão ao poder, se abriu uma nova frente para que novas lideranças, com uma nova visão de cidade, de estado, de país, apareçam, tá certo? Não se sentir melhor que ninguém, sem radicalismo, ter calma, mas realmente pensar Pelotas estrategicamente, é o que nós queremos. Nós temos uma série de projetos, os nossos amigos, eles têm nos acompanhado pelas mídias sociais, o tempo é curto para a gente falar da cidade que a gente ama, a gente acaba falando muito, né? Eu acho que 2021 o Covid vai estar aí, viu, Cris? E a gente vai precisar conviver com ele. Então, a primeira providência que eu acho que tem que ser tomada em 2021 é acabar com a lacração política em torno do Covid. Covid não pode ser alvo de discussão política, tem que ser alvo de tratamento médico, tá certo? Deixar os médicos falarem, mas não pode perder de vista o seguinte: precisa desenvolver a cidade.
tem que cuidar do Covid, mas cuidar das pessoas que precisam trabalhar, dar atenção aos pequenos, médios e grandes empresários, que são os empregadores, tá certo? 2021 não tem jeito, a cidade precisa crescer. Então, quando nós chegarmos na prefeitura, nós vamos tomar a decisão assim definitiva. Em 2021, Pelotas vai voltar a crescer e vai precisar abrir novos postos de trabalho para incorporar essa massa de pelotenses aí que precisa ganhar sua vida honestamente. Eu agradeço penhoradamente novamente a oportunidade que me é dada de estar aqui com você, que é uma boa jornalista, um baita programa, tá certo? Obrigadão. Obrigada, candidato. A gente também agradece a sua presença aqui na TV Câmara, ter aceito o nosso convite. Continuamos aqui na TV Câmara com as rodadas de entrevistas com os candidatos à Prefeitura Municipal de Pelotas. Fique atento, porque o seu voto passa por aqui e nós estamos de olho nas eleições 2020.